Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Quem fala é a Mameta Ninganga. Bom, eu vou falar nesse vídeo sobre sabotadores de magia ou bruxaria. Só depois da nossa vinhetinha. Bom, eu separei aqui alguns sabotadores, né? Situações que atrapalham muito, mas muito, o sucesso, né? E a conquista dos objetivos de uma magia ou de uma bruxaria, tá? O que acontece? Muitas vezes, né, nós somos procurados, e eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui, talvez eu vou perder um pouco mais no meu tempo aqui explicando algumas coisas, tá? Às vezes nós somos procurados por pessoas, né, que vêm com as suas demandas, e quando eu falo demandas é com as suas intenções, objetivos, né, na vida, e desejam, através da magia, conquistar o seu sucesso. Ótimo, é isso mesmo, né? Nós praticamos magia diariamente. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Tem pessoas que conseguem fazer isso de forma natural, tem pessoas que não, né? Então nós, como sabemos, não só fazemos de forma natural, mas também manipularmos elementos e temos conhecimento nisso, ok, estamos aqui para isso, certo? E também tem casos, né, de pessoas que praticam a magia, praticam a bruxaria, enfim, e não atingem seus objetivos também, né? Então, eu aproveitei, eu falei, bom, são muitos anos, décadas, na verdade, nesse universo, né, de vários tipos de magia e sistemas, eu achei melhor fazer um vídeo um pouco mais extenso, né? Mas que vai trazer aí talvez alguma elucidação ou esclarecer alguns pontos para algumas pessoas, né? Quando eu vou tentar separar aqui, né? Quando se trata de pessoas leigas, pessoas que não têm um certo conhecimento, mas que acreditam na magia e acreditam muitas vezes no nosso trabalho e vêm até nós, né, solicitar essa ajuda, né, seja pagando, enfim, sempre tem uma troca, né, isso é matéria para outros vídeos. E muitas vezes ela não contribui, né, para que a gente também tenha sucesso no trabalho que nós executamos para ela. Ou seja, ela mesmo, né? É a mesma coisa que vocês, eu achei interessante isso, é a mesma coisa que vocês pagarem a academia, né? E não irem na academia. Ou pagarem fortunas com remédios e tratamentos para emagrecer, né? E não cumprirem nada daquilo, entenderam? Mas é diferente na magia, né? A energia, ela flui por si só. Sim, ela flui por si só. Só que existem situações em que ela vai estar ali presente. Mas se a pessoa não faz a parte dela, fica difícil, né? Porque nós somos seres dotados de livre-arbítrio, certo? A magia não supre livre-arbítrio de ninguém, eu já falei isso 1000 vezes. Não tem como, eu posso diminuir a resistência, mas não suprir, né, a vontade do outro. Isso não existe, tá bom? Não existe. A gente apenas
cria situações onde eu vou suprir ou reprimir, tá? Bom, eu vou começar aqui, eu vou chamar, não quer dizer que seja só isso, tá? De parasitismo astral, a primeira. Isso com relação a pessoas que vêm até nós, mas também não se limita somente a pessoas que vêm até nós, mas também a nós mesmos que somos praticantes, estudantes, né? E buscamos aí a nossa maestria, né? Na magia e na bruxaria, tá? Mas eu vou tentar separar aqui, né? O que é cada coisa, para cada um, tá? Quando eu falo em parasitismo astral aqui, eu tentei achar uma síntese para tentar transmitir para vocês de uma forma muito mais fácil. Mas de qualquer forma, são situações onde existe uma escravidão, tá? Por exemplo, eu até trouxe aqui um dos tarôs que eu tenho, né? Que é o Diabo. Tá? Então, aparece espelhado aí para vocês, tá? O Diabo, ele é uma carta de uma psicosfera, na verdade, né, trazida no tarô, inclusive vai ter curso de tarô, tá, gente? Que traz a ideia realmente de acorrentamento, escravidão, tá? Existem várias formas disso acontecer, ok? Existem parasitas que são enviadas. Essas parasitas enviadas a gente pode chamar de demanda, né? A gente pode chamar de magias contra nós, feitiçarias, bruxarias, tá? Existem parasitismos que são feitos diretamente por pessoas vivas, né? Existem sim pessoas que têm um certo, às vezes inconsciente, um certo poder, né? De escravizar e parasitar outras pessoas. E às vezes até mesmo não quer dizer que elas não gostem da gente, né? Não quer dizer que elas tenham lançado uma maldição, pelo contrário, né? Elas gostam muitas vezes da gente. Esse gostar, essa obsessão, né? Porque é uma forma de obsessão, escraviza o outro energeticamente, tá? Às vezes pai, mãe, famílias, ok? Tem muito. E tem os espíritos, né? E também as formas de pensamento, tá? Quando a gente pensa no aspecto astral. Então, essas situações podem sim criar bloqueios, tá? Por isso que eu sempre falo, né, que quando alguém me procura, eu vou falar por mim, tá? Não vou entrar no mérito dos demais, eu acho que a gente nem deve. Não é só uma questão de ética, não, é uma questão, eu não sei como cada um trabalha, né, cada um às vezes tem a sua ideia. Eu não aceito, por exemplo, que alguém chegue pra mim e fale assim, isso é normal, tá, gente? Qual é o valor de uma amarração? Eles nem falam valor, eles falam qual é o custo, quanto custa, tá? Eu não falo, porque eu não sei, gente, eu não sei o que está acontecendo, né? De repente, não é nada que necessite realmente de uma amarração feita por mim. Eu posso ensinar alguma coisa que sirva com esse propósito, entendeu? Pode ter uma demanda ali que criou uma separação, ou uma terceira pessoa fazendo uma amarração, né? Enfim, gente, eu não posso chegar e falar, não, o valor é tal, né? Ou eu vou estar superdimensionando o trabalho, ou eu vou estar subdimensionando o trabalho. Vocês estão entendendo? Então, as coisas não funcionam assim. Eu também não tenho magia de prateleira. Não tenho. O meu trabalho eu faço de forma personalizada. Eu entendo a questão, entendo o problema, tiro uma fotografia daquele personagem, daquela pessoa na qual será, eu vou colocar atacada, né? Eu preciso entender o perfil psicológico dela para poder trabalhar, tá? É assim que eu trabalho, cada um faz da forma que deseja, ok? Mesmo porque eu tenho formação em psicanálise, então, obviamente que eu uso os meus conhecimentos, tá? Bom, isso é um ponto. Então, se a pessoa tá numa situação dessas, obviamente,
que a gente não vai atingir um objetivo, existe um obstáculo ali, existe um bloqueio que precisa ser resolvido primeiramente, tá? Isso é um ponto. O segundo ponto, né, desses sabotadores são pendências, débitos, né? Situações na qual nós devemos, né? Nós devemos para uma entidade, e aí quando eu falo nesses débitos, pendências, eu não falo somente em questão espiritual, né, ou astral, mas também sensações de pendência, né, no plano das ideias, porque quando nós pensamos em algo, né, que nos traz algum tipo de culpa ou que nos cobra, né, pode sim gerar um bloqueio, né, aí eu penso no plano de ideias, isso reverbera no plano espiritual, no plano astral, tá? Pode ser também aqui no plano material, né, afinal de contas, quando tudo aqui gera energia, né, e principalmente dinheiro tem energia, promessas têm energia, tá? Então, isso tudo, né, essas pendências, esses débitos, eles geram bloqueios, tá? E a gente precisa identificar quais são, né? Você está, às vezes é só um sentimento, é um sentimento que a pessoa tem, que às vezes às vezes tá nas sombras, né? No ego, não tô falando nem de inconsciente, do id, mas tá nas sombras do ego, ela tem uma culpa, né? E ela acaba, de alguma forma, gerando uma energia contrária, tá? Então, isso gera problema, isso gera bloqueio. Prometi algo para uma entidade, né? Ou para uma deidade, um deus, sei lá. Também gera uma pendência, porque pode ser até mesmo que a entidade nem faça questão de receber aquilo, tá? Só que você, na sua sombra, no seu inconsciente do ego, principalmente, você já gerou essa escassez, né? Essa culpa, entenderam? Tá? Existem pendências ancestrais, né? Que acaba, muitas vezes, se ligando a nós, débitos, né? Situações que podem, por exemplo, famílias que tiveram envolvidas em grandes massacres, revoluções, que cometeram, sim, injustiças, e quando a gente fala isso não é para condenar, não. Pelo contrário, muitas vezes a injustiça ela caminha junto com mudanças, né? Às vezes até positivas para a humanidade, mas elas sim existiram, né? Isso acaba gerando uma espécie de pendência inconsciente coletiva. E isso sim gera bloqueio para nós, né? Nós pertencemos àquela família, nós carregamos aquela história, né? Muitas vezes a gente nem sabe disso, né? Mas se fizer uma pesquisa a fundo, vocês vão encontrar, entenderam? Então, sim, né? Então, pode atrapalhar muito, né? Existe um trabalho que nós fazemos, inclusive em relação a esse tipo de situação, tá? Tanto na psicanálise quanto na própria magia, né? Nos nossos conhecimentos, tá? Dá para resolver também. Mas, enfim. Existem bloqueios emocionais também causados por vivências, né, desde a infância. Situações que nós trazemos que nós nem temos noção, né? Freud estudou muito isso, Jung, Lacan, Melanie Klein, enfim, tantos outros, né? Que trazem sim esses bloqueios, né? E atrapalham, né? Porque o que acontece? Quando você tem um assunto mal resolvido na tua vida, né? Que gera carência, escassez, que gera dependência, né? Que gera
tentando lembrar o máximo possível. Medo. Enfim. Quando nós temos essas pendências, os nossos comportamentos e as nossas ações, né, elas atuam diretamente no objeto que nós desejamos, certo? E muitas vezes atuam de forma completamente irracional. Por exemplo, a ansiedade, né? A partir do momento que eu começo a gerar um ciclo de ansiedade sobre aquele objeto na qual eu estou trabalhando na magia, né? Ou que o meu cliente está trabalhando e ele é extremamente ansioso, ele começa a meter os pés pelas mãos, né? Existe um trabalho que eu faço que é de entender a psique do objeto, né? Que vai ser, vou colocar atacado, né, na magia. E eu sei o direcionamento que foi dado ali. E a entidade vai trabalhar dentro desse direcionamento. Aí a pessoa, eu tô falando com a pessoa porque eu converso, né, com eles. Eu falo, olha, as suas atitudes precisam seguir neste contexto. Aí a pessoa vai, por impulso, e faz completamente diferente. Começa a sabotar o trabalho, começa a sabotar a magia. Aí nós temos outro problema, porque às vezes da forma que a pessoa age é algo tão forte, é algo tão duro em cima daquela realidade, porque nós estamos construindo uma nova realidade. Então, assim, a magia ela está trazendo uma nova realidade na situação. E aí a pessoa cria uma terceira realidade. Vocês estão entendendo? Existe a realidade que está acontecendo, por isso que nós somos acionados para um trabalho de magia. Existe uma realidade que nós desejamos na magia. E existe uma terceira realidade criada por quem pediu a magia. Vocês entenderam a situação? Como é complexo? E aí eu tenho que fazer um milagre. Só que magia não é milagre, né? É ciência. Aí você fala assim, ciência? Sim, é ciência, ciência oculta. Mas é ciência e muitas vezes até mesmo ciência que já está sendo estudada aqui na Terra. Só que ainda eles não vão chamar de magia, vocês entenderam? Então, é óbvio que começa a entrar em choque essas realidades, né? E aquele que contratou aquilo, não sou eu, gente. Eu quero sucesso, é óbvio. Mas o desejo não é meu. Não. Aí a pessoa mesmo sabota o trabalho, né? Porque ela não tratou esses bloqueios emocionais. Gente, é terapia, desculpa, né? Eu vou falar com a sacerdotisa? Sim, eu vou ajudar porque eu tenho conhecimento. Mas é terapia. Terapia, você tem que fazer terapia, cara. Terapia, vai buscar ajuda. Você tem situações aí mal resolvidas na sua vida. Que vai tá atrapalhando. Mas aí, de repente, a pessoa pode perceber que ela precisa ter amor próprio e nunca mais ela vai fazer magia de amarração. Axé. Pode ser. Certo? Eu não tô preocupada com isso. Eu tô preocupada quando a pessoa vem até mim, pede um trabalho, eu faço o trabalho e ela começa a me sabotar. Tá me sabotando. Tá sabotando o trabalho que eu fiz, tá sabotando minhas entidades. Aí eu começo a ficar bem irritada. Né? Porque eu sou um profissional. Gente, eu sou profissional na magia. Eu sou bruxa. Isso aqui não é hobby. Isso aqui não é brincadeira. E eu acho que o dinheiro de vocês também não é brincadeira. Né? Quem brinca com dinheiro vive na escassez. Esse é um princípio da magia. Tá bom? Bom,
Inclusive, acho que eu vou vídeo para os meus colegas bruxos, magos, feiticeiros. Magos não, porque magos já sabem desses princípios. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo separado, porque esse vídeo vai ficar longo. Outra coisa que acontece, que também de uma certa forma está relacionado a situações de problemas, não vou chamar de problema, eu tive que parar o vídeo, né, um problema aqui. Bom, outra situação que está muito vinculado à sabotagem, né, quando há alteração e alternância do desejo, né, do foco. Então, quando as pessoas nos procuram, elas possuem um desejo, elas possuem uma ideia, né? Nós conversamos muito com as pessoas sobre isso, né? O que ela vai... o que é aquilo... Qual é o objetivo dela, né? Qual é o foco dela com aquele trabalho? O que ela deseja daquilo? Qual é o resultado que ela deseja daquele trabalho? E aí, nós vamos trabalhar em cima disso, né? Existem algumas magias que hoje eu não faço tanto isso não. Eu pergunto e tal, mas quando eu vejo que a pessoa tá muito, assim, instável em relação ao que ela deseja, eu meio que eu faço a coisa de outra forma, porque eu sei que ela não tem muita certeza do que ela quer, né? Aí é ruim. Mas, normalmente, quando a pessoa começa a alterar muito as suas vontades, né, isso acaba prejudicando muito também os nossos trabalhos, né? Porque ela deseja uma coisa num primeiro momento, aí ela fica instável, aí ela não quer mais. Aí eu amo fulano, agora eu não amo mais. Agora eu odeio fulano, né? Eu quero o dinheiro, mas eu não quero trabalhar. Se você faz uma magia, aí até um paralelo, se você faz uma magia para jogo, né, jogos de azar, enfim, eu entendo como uma forma de você não precisar ter trabalho, mas de qualquer forma você vai ter o mínimo de trabalho possível ali. Mas é outro tipo de trabalho, né? Mas se você faz um trabalho para ter uma prosperidade financeira e você é um profissional que precisa trabalhar, né? Não dá para ganhar dinheiro. Ganhar não, se conquista dinheiro, né? Então, é isso que é importante, né? A gente ter foco no desejo que a gente quer, né? E não ficar alterando toda hora, né? Muitas vezes isso atrapalha, e muito, né? A entidade tá trabalhando de uma forma e a pessoa tá sabotando, tá trabalhando de outra, querendo ou não, ela faz parte do trabalho, né? Ela faz parte. Então, é importante, né, que a gente tenha essas noções das coisas. O outro vídeo eu vou fazer separado, porque vai ficar muito longo e as pessoas às vezes não têm muito... Eu gosto de fazer vídeos curtos, né? Não sei se vocês já repararam, mas é uma prática que eu tenho, porque eu acho que fica fácil da pessoa entender, fica fácil da pessoa aprender, né? Porque minha ideia aqui é comunicar, trazer informação. O conhecimento a fundo, não, né? Não, porque depende de muitos fatores, na verdade. Mas a gente precisa trazer, sim, algumas informações para vocês, né? E desmistificar muita coisa que tem por aí. Tem demais. Tem muita coisa aí que não faz muito sentido, não, né? A gente não faz milagre. Eu não pego uma situação X e transformo em Y desta forma, né? Às vezes demora muito para que isso ocorra. Nós não vivemos na Terra sozinhos, na verdade. Não sou só eu aqui, né, presente com os meus desejos e com as minhas intenções. Não, tem um universo aqui, ó, desejando, intencionando, produzindo, né? Uma coisa que a gente não fala muito, mas eu acho que vale a pena comentar aqui, com relação às vidas encarnatórias, né? Pessoas mentalmente fortes e
e se tornam também espiritualmente fortes. E quando eu falo isso, não é, de repente nem religião ela tem, ou alguma prática, ou coisa do gênero, são pessoas que passaram por muitas encarnações. E ela acaba inconscientemente, ou até mesmo dentro das sombras dela, trazendo experiências, e ela às vezes nem sabe. E isso acaba gerando algo contrário àquilo que nós desejamos ou àquilo que nós focamos, tá? Quando nós manipulamos magia e essas pessoas não são tão facilmente atingidas, ou demora-se muito para que isso ocorra, porque todos nós somos, em algum momento, fraquejamos, ou precisa de muita magia em cima, às vezes uma sucessão de magias. E às vezes a pessoa que está intencionando isso, ela não entende, né? Que precisa ser feito muita coisa ali para poder mudar aquela realidade. Aí a gente tem uma outra situação, né? Aquela pessoa que está desejando aquela magia, né? E não está atingindo o objetivo dela, ela é mentalmente fraca. Então aí nós temos dois opostos, né? Uma pessoa que está sendo atacada mentalmente forte e uma pessoa que está atacando que é mentalmente fraca. Então, ela vai sabotar, ela não vai entender que para aquela pessoa sair daquela condição, daquela realidade, ela precisa de muito mais energia, né? Que vem dela, e ela não tem essa energia para oferecer, ou seja, ela por ela, ou seja, usando de magia, tá? Porque ela acha que uma magia só às vezes é suficiente, às vezes não é, né? Às vezes precisa de muita coisa. Então, enfim, aí a gente fica né? Aí dá a impressão que somos nós aí que não somos bons. Não. Eu costumo dizer o seguinte, né? Às vezes a pessoa vê, eu fui em fulano, fui 10 macumbeiros. E não funcionou. Olha, às vezes a pessoa, ela tava assim com boa vontade, ela fez o trabalho, tá tudo bonitinho. O problema é que a gente tem todas as situações, ou muitas vezes a própria, né? Mas aí entra nos sabotadores na parte dos meus irmãos e colegas, que às vezes não tem o conhecimento necessário e acaba fazendo coisas usando elementos diferentes para intenções diversas. Enfim, tem, né? E acaba, ou às vezes a quantidade de energia não é suficiente. Enfim, falta também às vezes conhecimento, né? Mas eu vou fazer um vídeo só separado para isso, tá? Porque como eu sou mentora de bruxos e feiticeiros e etc, né? Eu tenho autoridade sim para poder falar, né? Como mentora. Então, fica aí a dica para vocês, né? Pensem um pouquinho, né? Façam aí também uma meia-culpa, né? Meia-culpa, como a gente fala na minha terra. E ajudem a gente, ajudem, tá bom? Se vocês, eu pelo menos eu estou sempre disposta a conversar com os clientes, com os filhos, com os meus mentorados, para que a gente possa ter o máximo de sucesso possível no trabalho, tá bom? Beijo da Mamãe Tuninganga. Tchau, tchau.